tenho visto que o número de mediações tem crescido muito rapidamente. Eu acho que os advogados estão vendo a mediação como uma nova possibilidade. Eles que foram treinados em subjetividade, o advogado está acostumado a ver que não existe uma verdade só, existem múltiplas, e aí ele consegue ajudar as partes, os clientes, né, a construírem melhor cenário, pior cenário, diferentes matizes. Então, acho que eles estão abraçando, porque é um novo desafio profissional, muito estimulante, eu acho. Do meu ponto de vista, que a minha especialização não é em direito, né, eu sou psicóloga, para mim, tanto a parceria do advogado como o mediador, quanto o advogado está presente acompanhando as partes que estão na negociação ou na mediação, faz toda a diferença, porque eu consigo trabalhar um viés pela mediação e complementa com o parceiro mediador sendo advogado. E as sessões privadas com o advogado, na minha experiência, têm trazido uma riqueza, porque eles ajudam na hora da mediação e pensam alternativas que para os mediandos eu acho que faz uma enorme diferença. Eu diria que os advogados são vitais, são fundamentais na participação da mediação. Os advogados eles são super criativos e eles perceberam que, na verdade, a mediação, dentro do portfólio deles de ferramentas, né, é mais um instrumento muito poderoso que eles podem usar. Mas no litígio, na cultura, os advogados ganham no litígio. Que ganhos eles vão ter na mediação se a gente pensar em termos financeiros? Eu acho que talvez o mais gratificante para o advogado é a sensação de que ele está ajudando as próprias partes a construírem uma solução que provavelmente vai durar mais porque foi construída por elas. Então, elas tendem a sustentar essa solução por mais tempo. Na parte financeira, como não existe uma tabela da OAB ainda com relação à mediação, eu acho que existe toda a liberdade para os advogados de dizerem eu vou cobrar por hora ou eu vou cobrar por êxito de uma solução, né? Então, aquilo que o advogado poderia ganhar de honorários num outro contexto, ele pode ganhar igual na mediação e com uma vantagem importante, que é antecipar o fluxo de receita. O que ele ganharia talvez em mais tempo, né, ele pode estar trazendo como faturamento mais rapidamente. Uma coisa que eu percebo, as pessoas ficam muito mais seguras se eles estão na mediação com o advogado. Eu sinto que as pessoas ficam mais confiantes, elas podem arriscar mais, elas têm uma parceria, elas têm uma interlocução. Então, se a gente faz sessões tanto privadas com os advogados quanto com a parte, o mediando e o seu advogado, eles vão pensando alternativas junto com os advogados e vão ficando mais seguros, porque sabem que tem alguém que não vai deixá-los fazer uma escolha que não seja boa para eles. O advogado, ele facilita e muito o mediador, que também tem um conhecimento jurídico, de se sentir liberado e reforça, né, a possibilidade dele se manter realmente neutro e ter a tranquilidade do equilíbrio das partes. Então, ele atende a questão da imparcialidade, atende a questão do equilíbrio e da efetividade, porque exatamente ter um entendimento das partes que seja sustentável e mesmo para além da mediação, uma vez que chegou-se ao fim da mediação, o advogado ele permanece podendo atender os seus clientes num detalhe ou outro, no entendimento, no esclarecimento, porque fez parte da solução junto com seus clientes, e ele já estando informado daquela situação, das razões emocionais, inclusive que a mediação permite, né, que seja permeada pelas subjetividades das partes, das suas mágoas, enfim, ele também possa ajudar no momento subsequente no cumprimento do acordo, na relação para além do acordo, para além daquela situação que foi resolvida ali. Vai ser uma parceria e uma segurança, né? A gente gosta muito de usar uma expressão, uma rede colaborativa, né? Assim, mediador, mediandos, advogados. E o poder de criatividade dos advogados, ele assim, não está em discussão. A gente já viveu situações em que havia um litígio já instalado, onde o juiz teria que decidir, né? Para o lado A ou para o lado B. Ele jamais poderia dar a solução como foi construída na mediação, que foi o quê? As partes acabaram fazendo um contrato.
e esse contrato está em vigor, os advogados que participaram de mediação desenharam, ajudaram a desenhar essa solução, revisaram o contrato, ou seja, voltando àquela questão financeira, ainda tiveram, capilarizaram os ganhos diante dessas novas frentes que se abriram. Não só resolveram um conflito, como abriram uma parceria de um negócio futuro. Profícuo. Eu acho que tem um dado importante aí que é a confiança, né? O advogado na mediação, ele continua advogado. E como ele continua advogado, ele continua vinculado aos deveres éticos da profissão. Então, o cliente sabe disso, né? Então, com essa confiança que o cliente deposita no advogado, ele realmente consegue se abrir mais num procedimento novo. Então, a gente tem mediações envolvendo temas super complexos, ambiental, a gente tem propriedade industrial, às vezes questões imobiliárias, que o advogado que tem a expertise, tem o conhecimento, ele é fundamental nesse passo seguinte, porque às vezes as partes entabulam uma solução, mas juridicamente talvez não seja viável. O advogado tem essa habilidade desenvolvida, né, de ajudar realmente na formalização, no final do procedimento, seja uma equalização de entendimento, seja um acordo escrito. E acho que o advogado pode ajudar no fio da meada, porque hoje em dia, cada vez mais, você tem a mediação, ela pode vir na sequência de uma arbitragem, ou depois da mediação começa a arbitragem, ou começa algum outro procedimento, vai para o juízo, sai de juízo, fatia, isso aqui vai para a mediação, isso aqui vai para outro procedimento. Então, se o advogado acompanha a mediação, ele consegue manter um histórico e pode ajudar em outros contextos também. Isso é cada vez mais assim entremeado, né? Ele pode ser útil em diferentes contextos que estão interligados. Quase como se fosse um clínico geral, né? Isso. Acompanha o doente em todas as fases da vida, né? E isso volta àquele ponto que a gente falou no início da fidelização. Médico de família. Sim, né? O médico ele está lá de na família. mediação, está lá eventualmente numa arbitragem, está lá no processo judicial, e o cliente com a segurança de que o advogado ele está ali realmente querendo dar o tratamento adequado para a situação dele. E para uma situação que vai levar a uma solução, né, que vai tirá-lo do conflito. Porque, por mais que as pessoas atualmente, a gente fale tanto de violência, de conflito, ninguém gosta de conflito. O conflito é uma coisa importante para haver uma mudança. Também não é dizer que conflito é um horror. Mas como a gente vai administrar esse conflito faz toda a diferença na vida. Na dinâmica do processo judicial, o advogado geralmente, ele é da dinâmica, não é uma opção, é a dinâmica que imprime esse formato. O advogado, ele está com o seu cliente, ele escuta, ele sabe da versão do seu cliente, e ele não tem acesso ao que passa, né, pelo outro, né? E aí, eu acho que estando ali, podendo saber das emoções, das necessidades, das posições da outra parte, ele também pode considerar isso nesse espírito colaborativo. Eu acho que também facilita, cria um ambiente propício para ampliar esse aspecto, essa qualidade do espírito colaborativo. Que a gente chama de rede de alternativas. Os dois advogados vão pensar alternativas, que às vezes um não pensou e pode ser a solução para ambos. Então... Acho que a Mônica tem um ponto muito bom que a gente comentou outro dia, que é a questão de que o advogado tem um relacionamento mais permanente com o cliente. O mediador está na hora da sessão, mas o advogado está em outras horas também. Isso associa um pouquinho à questão do desafio intelectual que a mediação pode ser para o advogado, porque como a mediação se baseia em técnicas, né, ela não é desprovida de técnica, ela tem técnicas que estão ancoradas em psicologia, em diferentes saberes, né? Então é como se fosse uma reciclagem, uma renovação da atividade e uma descoberta de novas possibilidades, né, de aprendizados que podem ser usados num contato mais permanente, tem mais oportunidade para uso, né?